Bem-vindos à La Caixa Negra. A nossa história de hoje é sobre o crime icônico, que quebrou todas as regras de segurança aérea. O sequestro aéreo realizado por Dan Cooper. Era 24 de novembro de 1971, o dia antes do Dia de Ação de Graças. Ninguém, em Portland, Oregon, imaginava que estava prestes a testemunhar um mistério, que se tornaria uma lenda americana, um enigma que perdura até hoje. A bordo de um Boeing 727, um homem de aparência calma, vestindo um fato escuro, camisa branca e óculos de sol, embarcou e pediu uma passagem só de ida para Seattle. Ele parecia um executivo comum, um passageiro entre tantos outros. O nome que ele usou para comprar a passagem não era o seu verdadeiro, mas foi o que ficou para a história. Ele se identificou como Dan Cooper. No entanto, devido a uma falha de comunicação na imprensa, ele ficou conhecido mundialmente como Don B. Cooper. E é por esse nome que ele entraria para o folclore do crime. Durante o curto voo de apenas 30 minutos, Cooper entregou um bilhete a uma das aeromoças, Florence Schaffner. Ela, pensando que era apenas mais um passageiro a dar-lhe o seu número de telefone, guardou o bilhete no bolso sem o ler. Mas Cooper, com uma calma desconcertante, inclinou-se e disse: "Senhorita, é melhor ler esse bilhete. Eu tenho uma bomba na minha pasta." As palavras dele mudaram tudo. Florence, assustada, sentou-se ao lado. Ele abriu a pasta por um instante, revelando o que pareciam ser cilindros vermelhos e uma confusão de fios. A ameaça era real. A partir desse momento, o voo 305 da Northwest Orient Airlines estava sob o controle de Don B. Cooper. As suas exigências eram tão frias quanto calculadas. Ele não estava interessado em asilo político, nem tinha uma causa ideológica. O seu objetivo era puramente financeiro. Ele exigiu $200 mil em dinheiro, especificamente em notas de $20 não sequenciais, uma quantia que, hoje, equivaleria a mais de $1,5 milhão. Além do dinheiro, ele pediu 4 paraquedas, 2 principais e 2 de reserva. Esta última exigência era particularmente intrigante porque 4, ele queria dar a impressão de que talvez levasse um refém, ou seria uma forma de garantir que não lhe dariam paraquedas sabotados, assumindo que ele não saberia qual deles era seguro. Tudo apontava para um planeamento meticuloso e um conhecimento profundo do que estava a fazer. O piloto informou a torre de controle em Seattle sobre a situação, e o Polícia Federal norte-americana foi imediatamente acionado. Enquanto o avião circulava sobre a cidade, as autoridades em terra corriam para reunir o dinheiro e os paraquedas. Cooper manteve a calma durante todo o tempo, chegando a pedir uma bebida e a pagar por ela. Ele era educado, quase cortês, o que tornava a situação ainda mais surreal para a tripulação. Quando as exigências foram cumpridas, o avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Numa cena de cortar a respiração, Cooper concordou em libertar todos os 36 passageiros, e uma das aeromoças em troca do saco com o dinheiro. E os paraquedas, depois de o avião ser reabastecido, sob as suas ordens precisas, Cooper deu as suas instruções finais à tripulação restante. O piloto, o copiloto, o engenheiro de voo e uma aeromoça. Eles deviam descolar novamente. O plano de voo que ele ditou era específico e perigoso: voar em direção à cidade do México, mas a uma altitude baixa, inferior a 10 mil pés, e a uma velocidade lenta, com os flaps de aterragem parcialmente estendidos. Estas condições manteriam o avião estável e a cabine não pressurizada, tornando um salto possível. O destino, a cidade do México, era claramente um despiste. Todos a bordo, incluindo o próprio Cooper, sabiam que aquele não era o seu destino final. O verdadeiro plano estava prestes a desenrolar-se no céu noturno. Eram cerca de 20 horas quando o Boeing 727 descolou de Seattle. A noite estava escura, com nuvens pesadas, chuva e ventos fortes. As condições eram terríveis, mesmo para um paraquedista experiente. Na escuridão total, sobrevoando o terreno acidentado e densamente florestado do sudoeste do estado de Washington, algures entre Seattle e Reno, Nevada, Cooper executou o seu ato final. Ele ordenou que a tripulação restante se fechasse na cabine de pilotagem. Sozinho na parte de trás do avião, ele abriu a escada traseira da aeronave, um mecanismo único do Boeing 727, que podia ser aberto em pleno voo. E então, ele saltou. Saltou para uma noite de tempestade, carregando $200 mil e desaparecendo na imensidão. Assim que a luz de aviso na cabine indicou que a escada traseira estava aberta, o piloto soube o que tinha acontecido. O contato com Don B. Cooper foi completamente perdido. Ele simplesmente se evaporou no ar. O que se seguiu foi uma das maiores e mais longas operações de busca da história americana. Centenas de soldados, agentes da Polícia Federal norte-americana e voluntários vasculharam as florestas, rios e montanhas da região,
procurando qualquer vestígio do sequestrador. Eles procuraram por um homem, por um paraquedas, por um saco de dinheiro, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhum corpo, nenhuma roupa, nenhum paraquedas. Nada que indicasse o seu destino. Dombey Cooper desapareceu sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. Quem era Dombey Cooper? Este é o verdadeiro mistério que La Caixa Negra tenta desvendar. O homem que se apresentou como Dan Cooper demonstrava um conhecimento surpreendente sobre aviões, especificamente sobre o Boeing 727. Ele sabia da existência da escada traseira e como operá-la em voo, um detalhe que não era do conhecimento público. Isso levou o Polícia Federal norte-americana a acreditar que ele poderia ser um engenheiro aeronáutico, um piloto, ou talvez um ex-militar, com experiência em paraquedismo. Ao longo dos anos, mais de 800 suspeitos foram investigados, mas nenhum foi conclusivamente ligado ao crime. Várias hipóteses surgiram para tentar explicar o seu destino. A primeira hipótese é a da sobrevivência. Alguns acreditam que Cooper era um profissional, possivelmente um ex-membro das Forças Especiais, que planeou tudo ao pormenor. Segundo esta teoria, ele sabia exatamente o que estava a fazer. Sobreviveu ao salto, apesar das condições adversas, e conseguiu escapar com o dinheiro, vivendo o resto da sua vida no anonimato. A sua calma e controle durante todo o sequestro apoiam a ideia de que ele era um homem preparado, e não um amador desesperado. Ele poderia ter tido cúmplices em terra à sua espera, prontos para o ajudar a desaparecer. A segunda hipótese, e a mais aceite pelos especialistas, é a da morte. Saltar de um avião a jato em movimento, à noite no meio de uma tempestade, com ventos gelados e sobre um terreno montanhoso e selvagem, é uma tarefa quase suicida. A maioria dos especialistas em paraquedismo e sobrevivência acredita que as suas chances de sobreviver eram praticamente nulas. Ele poderia ter morrido com o impacto da aterragem, perdido na imensidão da floresta, ou sucumbido à hipotermia devido à temperatura extremamente baixa a essa altitude. O facto de nunca se ter encontrado o seu corpo não é surpreendente, dada a vastidão e a natureza selvagem da área de busca. E depois temos a terceira hipótese, alimentada pela única prova concreta alguma vez encontrada. Em 1980, 9 anos após o sequestro, um menino de 8 anos chamado Brian Ingram estava a fazer um piquenique com a sua família nas margens do rio Columbia. Enquanto cavava na areia, ele encontrou 3 maços de notas de $20 em decomposição. O valor total era de $5.800. O Polícia Federal norte-americana confirmou, através dos números de série, que aquelas notas faziam parte do resgate pago a Dombey Cooper. A descoberta foi explosiva, mas levantou mais perguntas do que respostas. Como é que o dinheiro foi parar ali, a muitos quilômetros da zona de salto projetada? Teria caído do saco durante o salto e sido levado pelo vento? Ou será que Cooper enterrou parte do dinheiro, e este foi mais tarde desenterrado por uma inundação, ou pela erosão do rio? Esta descoberta prova que pelo menos parte do dinheiro chegou ao chão, mas não nos diz nada sobre o destino do homem que o transportava. Depois de 45 anos de investigação, milhares de pistas e becos sem saída, o Polícia Federal norte-americana encerrou oficialmente o caso Dombey Cooper em 2016. Eles admitiram o seu fracasso em resolver o único caso de sequestro aéreo não solucionado. Na história da aviação americana, a identidade e o destino de Cooper permanecem um dos maiores mistérios do século XX. A sua história transforma-se em uma lenda. Um conto sobre um homem que desafiou o sistema e desapareceu na noite. Ele foi um herói popular, um rebelde que deu um golpe audacioso e escapou. Ou apenas um criminoso sortudo cujo plano terminou numa morte solitária e anônima, numa floresta escura? A história de Dombey Cooper é o salto final para o desconhecido. Uma pessoa que surgiu do nada, cometeu um crime que parecia perfeito, e desapareceu numa noite de tempestade, levando consigo o seu segredo. Esse é o mistério que nunca foi registrado em La Caixa Negra. Obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam de subscrever para mais histórias como esta.